O álcool, ele faz parte das nossas relações com as outras pessoas. E isso não é de hoje. Ele sempre está nas reuniões de amigos, festas da empresa, festas de família, em feriados, celebrações de feriados. Nesse vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco de como o álcool agiu para moldar as nossas relações sociais, como interagimos com os outros e também como ele agiu como uma cola social para fortalecer os vínculos que nós criamos com as outras pessoas. E também influenciou mesmo no estabelecimento da agricultura, no fato de que nós pudéssemos passar a cultivar o nosso alimento e não mais coletá-lo, como antes nós fazíamos. Eu sou o Jordan e sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Aqui nesse canal nós falamos de vários temas da biologia relacionando o comportamento humano, como o comportamento humano evoluiu e como aqui nesse vídeo de hoje que nós vamos explorar mais sobre o nosso comportamento com o álcool. E nós temos uma playlist aqui com uma série de vídeos explicando vários comportamentos. Se tiver interesse, não deixe de conferir esses vídeos depois e de se inscrever aqui no canal para você receber cada vez mais vídeos como esse. Nesse vídeo de hoje, nós vamos avançar alguns milhões de anos no cenário do nosso vídeo introdutório do tema de como que o álcool influenciou a nossa evolução. Quando nós começamos, naquele vídeo, a consumir o álcool antes mesmo de sermos humanos. Vamos agora imaginar que nós estamos no platô árido, no sudeste da Turquia, não muito longe da fronteira com a Síria, para resolvermos algumas questões. Os arqueólogos estão explorando outra transição importante nesse momento na pré-história humana e uma possibilidade tentadora surge. O álcool moldou a Revolução Neolítica? A cerveja ajudou a persuadir os caçadores-coletores da Idade da Pedra a abandonarem os seus hábitos nômades, estabelecerem-se e começarem a cultivar plantas? O antigo local que nós estamos para responder essas perguntas é Göbekli Tepe. E esse lugar ele consiste em vários recintos de pedra, circulares e retangulares, que são misteriosos pilares que têm a forma de T e possuem 11.600 anos de idade. E eles podem ser considerados os templos mais antigos conhecidos no mundo inteiro. E isso desde que esse local foi descoberto há pouco tempo, em 1994, o que acabou por derrubar a ideia tradicional de que a religião era um luxo tornado possível apenas com a colonização e com o advento da agricultura. Contrariando isso, os arqueólogos que escavam Göbekli Tepe pensam que foi o contrário. Os caçadores-coletores se reuniam aqui na região de Göbekli Tepe para cerimônias religiosas e eram obrigados a se estabelecer para adorarem com mais regularidade. Aninhados dentro das paredes de alguns recintos menores estão 6 recipientes de pedra em forma de barril ou de calha. O maior pode conter até 40 galões de líquido. Os arqueólogos sugerem que eles eram usados para preparar uma cerveja básica com ervas selvagens. E no fundo desses enormes recipientes, eles encontraram vestígios de uma substância química chamada oxalato de cálcio, normalmente produzida durante a imersão, amassamento e fermentação de grãos. Uma vasilha encontrada continha a escápula de um asno selvagem, do tamanho e formato certos para mexer um caldo espumante de fermentação de grãos e água. Todo o topo da colina em Göbekli Tepe está repleto de centenas de milhares de ossos de animais, principalmente gazelas e cortes de auroch, que estariam prontos para um churrasco naquela época. E o auroch, ele é um primo pré-histórico da vaca, podemos chamar assim. A partir dessas evidências, os pesquisadores concluem que Göbekli Tepe era um vasto local de festividades, onde homens e mulheres da Idade da Pedra iam para festejar e beber cerveja. Os humanos sabem como festejar há muito tempo, ao que parece. E na verdade, o nosso amor pelo álcool pode ser rastreado ainda mais longe no passado, de acordo com cientistas que acreditam que o beber socialmente desempenhou um papel fundamental na nossa evolução à medida que nós nos tornamos primatas sociais de grande cérebro. Os estudos mostram claramente que há benefícios sociais
e de bem-estar derivados diretamente do consumo do álcool, especialmente em ambientes sociais descontraídos, disse o biólogo evolucionista professor Robin Dunbar, da Universidade de Oxford. E segundo o professor, é por isso que a prática persiste por tanto tempo. Dunbar, um membro da British Academy, argumenta que os nossos ancestrais, caçadores-coletores, começaram a realizar festas há pelo menos 400 mil anos, depois que eles aprenderam a usar e a controlar o fogo. E os jantares em volta das fogueiras nos ajudariam a cimentar relacionamentos, enquanto outros membros da tribo trocavam alimentos, histórias e também fofocas. O álcool pode não ter estado presente no início, mas ainda assim poderia ter se tornado um fator-chave das festas com bastante rapidez, e certamente muito antes de o Neolítico chegar e começarmos a fazer festas para bebedeiras. E para você que ficou curioso em saber como que a bebedeira faz parte das mais diversas culturas, eu tenho a indicação de um excelente livro para vocês, que é Uma Breve História da Bebedeira, como, onde e por que a humanidade tomou umas da Idade da Pedra até hoje, de Mark Forsyth. Neste livro, nós vamos conhecer a história das bebedeiras pelo mundo e pelos povos, como que elas aconteciam, com quem elas aconteciam, a que horas do dia isso acontecia. O livro vai tratar das várias armadilhas associadas às bebedeiras e também com os deuses associados a esses festins. De Nicâncie, a deusa suméria da cerveja, aos 400 coelhinhos do México. Aos 400 coelhinhos bêbados do México. E se você ficou interessado em conhecer mais dessas histórias, não deixe de poder conferir aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado o link na qual vocês podem adquirir esse livro, que é bastante interessante, extremo e muito curioso para conhecermos mais esses pequenos detalhes da história. Os humanos arcaicos, eles podem estar muito familiarizados com frutas fermentadas naturalmente, como nós vimos no vídeo introdutório aqui deste tema, e podem muito bem tê-las consumido avidamente, assim como os chimpanzés e elefantes fazem na África, dizem Dunbar. O ponto crucial é que todas essas atividades, contar histórias, trocar fofocas, contar piadas e cantar, desencadeiam a produção de endorfinas no cérebro, disse ele. E sobre a fofoca, nós já temos um vídeo muito interessante aqui no canal, um dos primeiros na verdade, contando por que nós fofocamos, por que prestamos tanta atenção nas outras pessoas, então não deixe de conferir esse vídeo que ficou muito interessante. As endorfinas, por sua vez, elas geram um sentimento positivo na pessoa, semelhante ao efeito da morfina. Então, nós nos sentimos bem. E, crucialmente, o álcool também ativa o sistema de endorfina, o que por si só aumentará os laços sociais entre aqueles que bebem juntos. Em outras palavras, o álcool foi vital para ajudar a fortalecer os laços sociais e quebrar as inibições, e tem feito isso desde os primeiros dias da evolução humana. Veja o exemplo da agricultura. Antigamente, presumia-se que nós passamos a fazer a agricultura e o cultivo de campos de trigo para fazer pão, e assim fornecer um sustento confiável para nós mesmos. No entanto, o tipo de trigo cultivado na época, conhecido como Einkorn, daria um pão muito pobre, dizem os pesquisadores, mas daria uma excelente cerveja. E isso leva à grande teoria da história da humanidade, que não começamos a agricultura porque nós queríamos comida. Havia muita comida por aí, diz Mark Forsyth em seu livro A Short History of Drunkenness. Começamos a cultivar porque queríamos beber, disse Mark. E essa ideia ela é apoiada por outros, incluindo Dunbar, que acredita que a fabricação de cerveja foi a atração inicial que nos transformou de caçadores-coletores em agricultores. E desde então, o álcool deixou a sua marca em nossas vidas, desde festas ludibriantes até complexos rituais de Estado. E não deixe de se inscrever aqui no canal, porque um dos próximos vídeos vai ser justamente sobre a cerveja. E você, comenta aqui nos comentários. Quem veio primeiro, a cerveja ou o pão? Nós vamos descobrir isso quando o próximo vídeo sair. No século XVII, depois da Guerra Civil Inglesa, beber se tornou um ato social de importância crítica, disse a historiadora Angela McShane, do Wellcome Trust. Acabou se tornando uma forma de demonstrar a sua lealdade ao Estado, e isso se dava na forma dos brindes,
que todos esperavam que você fizesse nessa época. Se você errasse, poderia ser morto, disse a historiadora. Não beber não apenas sugeria que você não era muito divertido, mas também poderia indicar que você poderia ser alguém perigoso ou mesmo um possível insubordinado, um rebelde, justamente porque você não queria brindar a sua fidelidade ao Estado. Essa atitude ficou tão arraigada na nossa cultura que ainda hoje algumas pessoas sentem que não confiam muito em pessoas que não bebem. E um outro exemplo disso, desse efeito que o álcool tem nos povos, é justamente a disputa dos povos celtas com os romanos. Antes que os ancestrais celtas dos franceses aprendessem a produzir vinho, eles o importavam dos gregos, etruscos e romanos. No segundo e primeiro séculos a.C., a cidade de Corinth, na atual França, era o lar de até 10 mil pessoas. A cidade tinha mercado, templo, tabernas, teatro e centenas de casas. É um exemplo vívido do papel do álcool como uma cola cultural, como um lubrificante para facilitar as relações sociais, e também um símbolo de status, e também um incitador da violência. Não há necessidade de análises sofisticadas para determinar o que os habitantes preferiam servir nas suas festas. Por volta de 140 a.C., 8 décadas antes da invasão de Júlio César, as elites de Correntes desenvolveram um gosto feroz pelo vinho romano. Os arqueólogos descobriram no sítio arqueológico da cidade de Correntes pelo menos 50 toneladas de ânforas quebradas. Ânforas, na qual eram armazenados vinhos. Mathieu Poux, que lidera uma equipe de 50 arqueólogos, estima que 500 toneladas a mais permanecem no topo do morro, ainda a serem estudadas. Viticultores romanos, cujos clientes da elite romana preferiam vinhos brancos, cultivavam vastas plantações de uva para vinho tinto para o mercado celta, visto que dentro de Roma eles não conseguiam vender bem. Comerciantes transportavam vinho pelo Mediterrâneo em navios que transportavam até 10 mil ânforas e depois enviava todo esse vinho para o norte em pequenas barcaças fluviais. O vinho era foco de rituais elaborados que cimentavam, fortaleciam o status dos líderes tribais. E muitas vezes as coisas ficavam turbulentas. As cerimônias elas eram pomposas, oficiais e também brutais, com vítimas de sacrifícios e lutas de espadas estourando por porções de carne, diz Poux. Os guerreiros bebiam muito antes da batalha e iam para a batalha bêbados. E sobre essa questão dos guerreiros, mas não sobre os guerreiros celtas, mas sobre os guerreiros vikings, e como eles iam alterados para a batalha também, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre como o Meimendro possivelmente afetou, os Berserkers Vikings. Então, caso você tenha interesse nisso, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem esse vídeo. As ânforas, elas não eram simplesmente abertas, elas foram decapitadas com as espadas desses guerreiros. Ao pavimentar as suas ruas com potes quebrados, segundo Poux, os governantes de Correntes ostentavam a sua riqueza e também o seu poder. Como nós podemos ver, não é de hoje que as festas moldam as nossas relações, e o álcool comumente está sempre presente. Ele influenciou e influencia o modo como estabelecemos relações com as outras pessoas. Por isso, se você quer estabelecer relações com outras pessoas, não deixe de compartilhar esse vídeo aqui para que as pessoas se sintam assim mais acolhidas, com essa sua grande vontade de beber, de estar nas festas, para elas saberem que também tem festas em várias épocas e que isso faz um papel muito importante na nossa evolução como humanos, como sociedade. Deixe de compartilhar esse vídeo então com todo mundo e comente aqui também se você gosta de beber, se você gosta de festa, de participar. Se você gostaria de mais festas antigas dessas, você poderia estar presente, em qual você gostaria de estar. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!